até agora foi o que? Escalas de temperatura, como que a gente transforma de uma escala para outra, de Celsius para Fahrenheit para Kelvin. Isso daqui nada mais é do que a gente pegar a temperatura, fazer menos o mínimo e dividir pelo total. Aqui é a mesma coisa. E quando a gente tem uma variação de temperatura, é o que? A gente pegar a temperatura menos a outra temperatura e igualar as variações. Sempre com o tamanho da escala total, 100, 180 e 100. Então a variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. A gente tem aí também a capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividida pela variação da temperatura. A gente tem o calor específico, que é o C grandão, que é igual a massa vezes o calor sensível. Daí a gente tem a equação fundamental da termodinâmica, que é o Q, Q macete, que é igual a massa vezes calor sensível vezes a variação da temperatura. Então, a gente tem que saber a diferença entre o calor específico e o calor latente. Esse a gente vai usar quando a gente tiver variação de temperatura, mas não tem variação do estado físico. E esse a gente usa quando tem a variação do estado físico, mas não tem a variação de temperatura. Lembra quando a gente viu o gráfico de transformações dos estados físicos? Então a temperatura vem subindo, ela chega a um ponto que ela fica constante, que é a mudança de temperatura. Aí depois, quando é a mudança do estado físico, quando ele muda, ela começa a subir de novo. Então essa mudança do estado físico, ele está recebendo calor, mas a temperatura não está variando. Então a gente tem um calor latente. E tem que sempre lembrar que quando a gente tem um sistema isolado, com corpos de temperatura diferente, eles vão tender a entrar em equilíbrio térmico, ou seja, o corpo de maior temperatura vai passar calor para o corpo de menor temperatura. Então, a soma do calor recebido mais a soma do calor cedido é igual a zero. Então, o tanto de calor que um corpo vai perder vai ser o tanto de calor que o outro corpo vai receber, porque eles estão isolados, eles não estão trocando calor com o meio externo. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Não.